O afeto tem poder transformador. E muitas vezes um pequeno aceno, uma ligação, uma mensaginha carinhosa, ouvir a voz da pessoa, um pequeno cuidado. O amor tem que ser praticado. Eu sou Milene Fischer, sou letróloga, sou jornalista, escritora e educadora em sexualidade. Meu parceiro de Borogodó é o ginecologista e terapeuta sexual Ricardo Gomes. E para falarmos de amor e afetividade, a escritora, comunicadora, pesquisadora de amor no @Amores Possíveis, disponível no YouTube e também podcast. Ela é colunista da Glamour e da CBN e psicanalista em formação, Carol Tchoukian. Carol, um prazer imenso receber você aqui. Eu estou super nervosa, estou super grata de ter você aqui com a gente essa noite. Imagina, é uma honra. Muito obrigada, Milene e Ricardo, pelo convite. Fico muito feliz em estar fazendo amor aqui com vocês. Ricardo, boa noite. Boa noite. O Ricardo já Tá um até pouco, melhorou. né? Ele chegou todo mais cansado hoje por causa do trabalho, né, Ricardo? Mas já melhorou. Hoje foi difícil. Vamos lá, então. Carol, amor, a gente aprende? A gente aprende. Acho que a gente precisa aprender. Milene, eu vejo que eu sou uma defensora da educação afetiva, porque eu acho que a gente ainda romantiza um amor que é mais sentido do que pensado, do que estudado. A gente tem educação física, educação matemática, educação financeira, e ainda espera o amor acontecer. Eu brinco que eu sou uma discípula da Bell Hooks, que é a filósofa americana, e ela fala que o amor, ele deveria ser... Fala que o amor é o que o amor faz, e a gente tem que aprender esse fazer do amor. E eu acho que o aprender não tira a magia dele, porque às vezes a gente acha, não, imagina, eu quero ser tomada por esse sentimento, aprender vai deixar ele menos lindo. E eu acho que, na verdade, aprender é o que vai tornar ele mais bonito, mais saudável, mais possível. Como é que a gente aprende esse amor, Carol? Acho que a primeira coisa que eu... não sei se foi a primeira, mas eu comecei estudando o amor, e acho que a maioria de nós começa a mergulhar nesse tema quando a gente pensa num par romântico, né? Um parceiro, uma parceira. E eu fui entender, até pelo meu mergulho na psicanálise, que a gente só consegue aprender o amor se a gente entender que ele é sistêmico, que não existe eu ter uma relação boa com o companheiro enquanto eu não tiver uma relação boa comigo mesma, com os meus pais, com meus amigos. Então, hoje eu falo que eu trabalho amor, eu acredito um amor que se desenvolve, se aprende ao mesmo tempo no amor próprio, nas nossas redes de afeto e no par romântico. A gente se aprende como pessoas, né, a partir do olhar dos nossos cuidadores. Então, eu também acho que é muito cruel essa máxima que a gente vive hoje de enquanto você não se amar, ninguém vai te amar. Que você não vai aprender a se amar sozinho. E aí a gente tem uma legião de pessoas que se sente inseguro, insuficiente, vivendo o síndrome do impostor, porque acha, e ainda fica 2 vezes mal, porque você está se julgando e aí você acha que enquanto você não resolver todo esse seu problema sozinho, ninguém vai te amar. E voltando para a psicanálise, se a gente teve esse olhar do cuidador que disse quem nós somos, né? Então a gente se aprende a partir do afeto dos pais. E a gente leva tudo para o pessoal. O narcisismo primário, que Freud... a percepção que a gente tem de si, a partir desse olhar da mãe, e a gente entende que se ela demorou para vir, é porque faltou algo em nós. Se ela desviou o olhar, se ela respirou mais fundo, é porque ela está prestes a me abandonar. A gente é tão pequeno, você não pensa que essa pessoa pode ter tido um dia ruim no trabalho, que ela pode estar sofrendo depressão pós-parto. E a gente vai se constituindo a partir desses olhares. E já aprendendo a se moldar para chegar nesse ideal que a gente acha que é o que os outros esperam da gente. Então, acho que a primeira coisa que a gente deveria fazer é voltar nesse nosso histórico e pensar que verdades são essas que eu estou dizendo para mim? Por que eu acho que eu não sou digno de ser amado? Quais foram as histórias de abandono que me marcaram? Reais ou simbólicas? Às vezes é
você que se perdeu na praia e sua mãe te achou 10 minutos depois, mas ali você se sentiu desamparado. Quais são essas marcas que a gente está reproduzindo na vida adulta para a gente poder voltar, né, recordar, repetir e elaborar? E aí a gente tem que aprender também na prática, através das nossas vinculações seguras com outras pessoas. A gente acha que vai curar um amor com outro, mas na verdade você só vai sair de uma relação que é uma relação tóxica, que é uma relação onde você tem um apego inseguro e o outro tem um apego evitativo, se você exercitar apegos seguros com outras pessoas. Se tiver amigos que você pode errar, pedir desculpa, falhar, que você pode dizer não, que você pode ser incoerente. Se a gente não treinar esse olhar humano, vulnerável, em outros vínculos, é muito difícil que a gente ache que vai encontrar um novo parceiro amoroso e a gente vai reinventar uma relação de parceria saudável. Você falou uma coisa que me deixa muito incomodada. Eu estou divorciada, o Ricardo acho que também, acho que está sem parceria. Ricardo, não sei se o Ricardo passa por isso, mas existe uma pressão, não sei se acontece com você, Ricardo, comigo acontece, das pessoas falarem você tem que aprender a ficar sozinha, você tem que ficar sozinha, você tem que se conhecer. Isso está me cansando de um tanto, né? Porque eu falo assim, eu não quero ficar sozinha, né? Eu gosto de gente, eu gosto de estar sempre com gente, com os meus amigos, eu quero ter uma pessoa, né? Por que eu tenho que ficar sozinha, né? Então isso me incomoda. Incomoda você, Ricardo? Então, eu escutei muito isso também, né? Mas eu já olhei de uma outra forma. Eu acho que, assim, eu fiz muitos atropelos, então, depois do final do casamento, e eu não tive um tempo sozinho, né? E eu acho que o momento que eu escolhi para ter um tempo sozinho, ele foi muito bom para mim. Mas eu acho que também não foi isso do tipo, não cedi a pressão do tipo, você tem que ficar sozinho. Foi no momento que eu realmente falei assim, preciso dar um tempo, preciso respirar, preciso entender as minhas dores, preciso entender as minhas carências, que foi quando eu descobri mesmo, foi quando eu realmente dei um tempo para mim. Só que aprendi a gostar de várias coisas de mim, né? Então, por mais que eu estava escutando a Carol falando assim, às vezes a gente tem uma pressão nesse negócio da gente tem que se amar. Eu acho que tem uma parte boa, assim. Eu acho que a gente tem que se amar, mas realmente não é uma coisa que, assim, beleza, ouvi isso, eu vou fazer isso amanhã e vai ser, e tudo vai dar certo a partir de então. Eu acho que é um processo, né? Acho que a gente vai aprendendo o processo tanto de amar o outro quanto amar a si, né? Então, o que eu vejo muito das pessoas que têm essa dificuldade, às vezes, de ficar sozinho, às vezes, gera uma certa dependência, que eu vi que eu também estava tendo, do tipo, se eu não conseguia aceitar me divertir comigo mesmo sozinho, geralmente eu gerava uma carência, que eu depositava numa pessoa. Então, às vezes, eu aceitava qualquer coisa que vinha daquela pessoa, de um certo modo, para não ficar sozinho. Mas quando eu aprendo a gostar de mim mesmo, eu já vou ser um pouquinho mais seletivo, e não botar aquela expectativa da paixão, da amorosidade, do afeto, ou mesmo do sexo, acima de algo que não seja tão bom para mim. Então, por exemplo, o que eu vejo muito fora e que também já aconteceu comigo às vezes, essa situação de tipo, beleza, tem uma certa incompatibilidade que é importante, mas às vezes a gente finge que ela não tá ali, porque a gente não quer ficar sozinho, ou porque a gente não quer ficar um tempo sem, que seja, sexo, afeto, carinho, qualquer coisa que a gente tenha necessidade naquele momento. E quando eu fiquei sozinho, eu percebi que dava, era tranquilo. E aí eu comecei a olhar e falar assim, não, beleza, se vier uma pessoa com essa incompatibilidade ou aquela, não tem como dar certo, porque para mim é uma coisa importante, né? Então, e eu acho que é uma coisa legal para a gente poder ver. Às vezes a gente tem aquela... E isso não vai acontecer, né? Então, se algumas incompatibilidades são muito grandes, vai ter o período, isso pode não estragar a paixão, o afeto, mas vai ter um momento que isso vai ser importante, né? E quando a gente reconhece isso já de antemão, ou a gente pode, os dois, tentarem lidar com isso e ir mudando, ou já saber que é algo, se preparar que mais para frente vai ficar pesado, vai ficar difícil, que talvez envolva uma separação, né? Então, acho que essa parte de ficar sozinho, fora a história de ser uma pressão, eu acho que é importante para a gente se conhecer,
né? E a partir do momento que a gente se conhece, eu acho que a gente fica mais aberto para aceitar tanto nós quanto a pessoa com quem a gente se relaciona, né? Entender um pouquinho melhor a dinâmica nossa e a dinâmica do relacionamento. É porque eu acho assim, se conhecer sim, mas se resolver não. Porque Uhum. eu sinto que tem uma pressão do tipo, então eu era carente, eu preciso deixar de ser carente. Estou num movimento de amor próprio, de autoconhecimento, que se valida e não se corrige. Porque acho que a gente vive também numa busca de ser a nossa melhor versão. Então, assim, eu preciso deixar de ser carente, eu preciso deixar de ser ansioso, eu preciso deixar de ser controlador. Será que eu preciso mesmo? Ou eu posso entender que eu sou carente, e posto que eu sou carente, talvez eu precise ter mais vínculos de afeto. Então, talvez eu precise ter um trabalho que é mais social, eu precise alimentar conexões frequentes com a minha família, porque eu sinto que a gente está o tempo inteiro se repreendendo por ser quem a gente é. E daí fica esse lugar e você pensa assim, mas pensa os amigos, amigas nossas que voltam a namorar. Eles estão plenos, receberam alta da terapia? Tem um monte de gente que continua ansioso, descontrolado, histérico e acha um namorado, uma namorada. Então, eu acho que é importante a gente normalizar. Talvez a grande mudança seja poder colocar isso para o outro com leveza, sabe? De um grande amigo que virou mantra no canal, que é Abraça o Seu Caos, é a gente poder falar do nosso caos. Falar, olha, posso te contar? Eu sou bagunçada. Sou bagunceira, e daí eu sou atrapalhada, ou eu sou ansiosa. Contar as histórias do tipo, olha, fui traída 3 vezes, minha avó foi traída, minha mãe foi traída, então realmente isso é uma questão na minha vida. A gente tem que poder colocar, sabe, as nossas... o Christian Dunker fala isso, eu acho lindo, que a gente acha que intimidade, a conexão vem se a gente se conhece e fala, nossa, você gosta de Caetano? Eu também, nossa, mas você ouve esse podcast? Eu também. Não, isso são afinidades. Intimidade, você poder falar, eu tenho vergonha que às vezes eu me sinto assim, assim, assim. Eu tenho um medo que é tal, tal, tal. Então, são as questões que a gente olhou sozinho e que a gente não vai saber lidar. E poder colocar isso para o outro com interesse, sabe? Sem se desculpar, porque às vezes eu sinto que a gente coloca se desculpando, né? Você, olha, desculpa, eu sou meio louca. Não tem que falar desculpa, eu sou meio louca. Fala, olha, eu sou assim. Deixa eu te contar. E você? Como é que você é? E Isso que você está me falando aí me lembrou, assim, um outro jeito de falar, que é da intimidade, que é quando a gente consegue colocar nossas vulnerabilidades para a pessoa, né? Então, justamente, né? Gostar da parte boa é fácil, né? Que nem você falou. Nós gostamos do mesmo música, ok. Mas e gostar dos nossos defeitos, né? E falar do que aquilo é dito como defeito. Porque às vezes não é defeito, é só nossa particularidade. Né? Sei lá, sou preguiçoso. Ok, aceitei isso. Eu gosto de às vezes sentar, estirar no sofá, ficar assistindo TV o dia inteiro. Né? Ah, mas você não fez nada de útil. Não, naquele dia eu não quis fazer nada de útil. E tá tudo certo, porque eu faço isso de vez em quando. Então, acho que a gente conseguir colocar assim as nossas vulnerabilidades, os nossos medos, né? Ah, isso já aconteceu comigo, eu sei que isso é um certo trauma para mim ainda não resolvido e pode ser que isso venha a acontecer de novo, né? Eu acho muito legal. E assim, mais uma vez, às vezes eu já comentei muito aqui no podcast ou também em outros lugares, como que os homens têm dificuldades de colocar esse ponto de vulnerabilidade, né? E isso não é só no relacionamento, né? Mas às vezes com amigos, com pais, com filhos, e falar assim, ó, eu tô triste, eu tô magoado, eu tô chateado, eu tenho medo de tal coisa por conta com aquele medo de ferir a virilidade, a masculinidade, ou porque simplesmente foi ensinado que tem que embotar tudo, né? Então é muito difícil. Tenho visto alguns movimentos contrários, alguns homens começando a fazer isso, mas eu vejo que assim, entre vocês mulheres isso é muito mais fácil, né? Seja para falar entre amigas, seja para falar para o parceiro ou para a parceira. Mas para a gente, homem, isso daí é uma coisa muito difícil. E a gente Mas tem que estar junto, né? Porque eu até outro dia fiz semana passada, um texto para Glamour e fiz um vídeo também sobre... Porque a filha da Madonna deu uma entrevista que viralizou, que ela falou que era uma maldição gostar de homem hétero. E daí vai um monte de mulher, é uma maldição, porque eles, nananã, joga pedra na Geni. E eu acho perigosíssimo esse lugar do nós versus eles.
Porque senão, assim, não existe, é tão infantil a gente vilanizar o outro quanto a gente achar que ele ia ser o príncipe encantado que ia nos salvar. Então, assim, tudo bem, vivemos numa sociedade machista, sob os efeitos do patriarcado, sim, mas somos todos pessoas, com traumas, com medos, com Uhum. senão vai ficar sempre né? Homens são de Marte, mulheres são de Vênus. Então vamos achar uma língua comum? Vamos entender que uma relação recíproca não é uma relação que é um espelho? É onde eu pergunto para o outro, onde eu percebo como ele se expressa, como ele expressa o afeto, onde eu conto as minhas necessidades, para que ele possa me atender sem ter que ler minha mente. E vocês estavam falando aí dessa questão dos opostos mesmo, né? Das características que você vê no outro, o que você tem que entender do outro. Hoje em dia, com relação aos aplicativos, né? Você vai lá e coloca as características suas e aí é mais ou menos a partir daquilo é que vai dar um match, né? Vocês acham que a gente procura pessoas muito parecidas conosco? E aí até que ponto aproximar daquilo que nós somos é bom? Né? Como é que fica a parte de se complementar, a parte de você entender o outro, a diferença do outro, o outro como diferente? Eu acho que é super perigoso. A gente está procurando espelhos. Tem alguns aplicativos até que eles dão um percentual, né? Olha, você tem 89% de compatibilidade com essa pessoa. Primeiro que, assim, a gente não entende o nosso desejo, né? Tem parte do nosso desejo que é inconsciente. Tem uma coisa que você vai se encantar pela pessoa, porque o olhar dela vai te lembrar o olhar do seu avô e você nem se dá conta disso. E quando a gente faz uma listinha de características, é como se você estivesse customizando, né? Alguém ali, estou pedindo o meu número 3, sem bacon, com molho especial, batata grande. Não é sobre isso. Tem um lugar, é claro, acho que tem coisas que a gente precisa ter critérios, que estão ligados a valores, posturas de vida, mas nesses filtros, talvez você tire alguém de uma profissão que você acha que não é tão descolada, e assim, importa mesmo essa profissão? Ou você vai cortar a pessoa pela altura dela? Será que importa a altura? Você colocou um filtro de idade, talvez tenha uma pessoa 1 ano mais velha, que tem muito mais a ver com você. E se a gente está fazendo todos esses filtros, você também entra na conexão com o outro, pensando que ele está te olhando pelos filtros dele. E aí ficam 2 pessoas querendo acertar, que depois que deram match no aplicativo, também foram stalkear umas às outras no Instagram. E aí você fala assim, eu vi que a Milene foi para Campos de Jordão, então vou soltar aqui como não quer nada, uma coisa, nossa, na minha infância eu ia muito para Campos de Jordão, e ela também já olhou que eu adoro Caetano, e daí ela vai colocar um Caetano no rádio, e a gente vai ficar reproduzindo para o outro esses lugares seguros de similaridade, e na verdade a gente se encanta também pelo que a gente nem sabe. De repente a pessoa vai falar. Eu lembro que uma vez eu tive um caso com um cara, e ele é super dos esportes radicais, ele estava numa onda do fazer escalada. Eu tenho medo de altura, eu tenho medo de avião. Pela paixão que ele tinha sobre a escalada. Assim, se eu fosse pôr na minha listinha esportes radicais, estaria com certeza não. Não é você ser igual ao outro. E a conversa ia um pouco daí, né? Assim, mas por quê? Da onde começou essa sua paixão? Aonde isso te mobiliza? Eu não preciso entender dos esportes radicais para ele gostar de mim, mas eu preciso estar interessada no outro. Eu falo que eu cansei de gente interessante, eu quero gente interessada. A gente precisa mostrar menos os nossos predicados e mais prestar atenção, ouvir, sem querer acertar. Por que você gosta disso? Por que você escolheu esse prato no restaurante? E aí entra uma história que a gente tem visto muito na rede hoje, que é a questão de fazer o jogo, né? Então você está lá conversando com uma pessoa e aí você começa com aquela história de fazer o jogo. Não vou falar muito, né? Vou dar um tempo para ver se ele me procura, aí o outro também fica esperando. Eu estava até discutindo com uma amiga minha psicóloga com relação a isso, porque ela acha isso um absurdo, fazer o jogo é um absurdo, né? Por que não fala logo o que quer, como quer e tal, né? E tem essa ideia de que não, vou esperar a outra pessoa fazer o contato primeiro, falar, não vou ficar muito em cima, não vou ficar perguntando, né?
Então, essa ideia de não se mostrar muito interessado, não mostrar afetividade, inclusive, né? Não mostrar carinho. Mas se o amor é ação, como é que isso daria certo? Não dá certo, e eu acho uma loucura que tem um monte de coaches, e é engraçado porque são homens dando dicas para mulheres, exatamente baseado num protocolo de jogo. Então, é assim, o cara te convidou para sair, você tem que negar 3 vezes, você não pode beijar o cara na primeira vez, tem um manual de respostas de WhatsApp, e assim, imagina, nós 3 aqui, se eu responder uma coisa para você, eu responder uma coisa para o Ricardo, cada um de vocês vai interpretar de uma forma diferente. Como é que a gente pode achar que um PDF vai solucionar as respostas que eu vou dar para o outro? Né? E acho que, assim, demonstrar interesse não é demonstrar desespero. Você não está pedindo para a pessoa casar com você, você está convidando ela para tomar um vinho. Tá tudo bem, né? Acho que tem esse lugar e principalmente para nós mulheres, podemos sair desse lugar de estar na prateleira, esperando ser escolhida. Até porque, assim, se o cara for te enrolar, você vai ficar meses esperando para não pesar. Se ele não sustenta um convite para uma cerveja, então, melhor a gente também se abrir para pessoas que estejam mais disponíveis, né? É que o que eu sinto, às vezes, é que tem uma ansiedade de eu quero saber para onde está indo. Mas a pessoa quer algo sério ou não quer? Não sei. Eu acho que as pessoas estão sustentando pouco esse não saber. Porque a gente, hoje em dia, tem a sensação de que a gente controla mais coisas. A gente controla mais coisas, né? A gente pede a comida, ela chega na hora. Você quer ver a série, você sabe a hora que você vai assistir, o número de episódios que você vai assistir. E aí tem uma outra pessoa ali que oscila. Que uma semana te mandou 10 mensagens, na outra ela mandou 2. Não é porque ela está desinteressada, necessariamente. Às vezes ela tem um dia caótico no trabalho. Às vezes ela está resolvendo uma outra questão. Eu costumo dizer que o time do homem é diferente, Carol. O homem, você conversa, ele passa uma semana, daí ele volta daqui uma semana no mesmo assunto que ele estava falando com você, como se nada tivesse acontecido. E a gente não gosta disso. A gente quer aquela... né? Aí eu já acho que é diferente. Eu acho que é o time de pessoas. Então, por exemplo, também acho. Vai ser muito diferente uma pessoa que às vezes... uma coisa simples, né? Uma pessoa que às vezes tem filho e outra não. Filho, sabe que filho demanda. E às vezes eu tô com filho, tô levando filho no hospital, tô tendo que pegar filho na escola, é a noite que eu estou dormindo com os meus filhos, né? Tipo, que nem eu e você, Milene, que somos separados. Então, assim, tipo, no meu caso, um dia eu tô com meus filhos, outro dia eu sou solteiro, sou eu, sozinho, né? Então, nesse dia que eu sou sozinho, eu tenho mais tempo livre. E, às vezes, uma pessoa que não tem filho simplesmente não consegue entender que, às vezes, ela quer que a outra pessoa seja prioridade para ela naquele momento, só que, assim, essa pessoa tem toda uma outra vida que demanda mais prioridade, como filhos, às vezes pais doentes, né? Às vezes a pessoa não tem filhos, mas ele é tipo um cuidador dos pais, por Mas exemplo. Você não acha que quando você está muito interessado, você dá um jeitinho? Eu acho que não. Eu também acho que não, Milene. Eu acho que as pessoas têm desespero de que, assim, de ter essa máxima. Se a pessoa está interessada em mim, ela vai mandar coisa. Mas, tipo, às vezes você está bem no comecinho, se conhecendo, realmente você ainda não é exatamente uma prioridade, né? As outras coisas da vida estão muito mais estabelecidas. Né? Isso não significa que a pessoa não está envolvida com você. Eu concordo todo. Exato. A gente romantiza esse lugar da prioridade absoluta. E aí a gente faz um fast forward e a maioria das relações termina porque as pessoas estão se sentindo sufocadas. Porque elas abdicaram de muitas coisas da vida que nem tem a ver com outros parceiros. Tem a ver com o dia que você saía para jantar só com as suas amigas, com a bicicleta que você ia fazer de manhã, com a pós-graduação que você queria fazer, porque aquilo era prioridade. Tem um TED da Esther Perel, que eu amo, e ela fala por que as pessoas traem. Ela tem um livro também sobre infidelidade, e ela fala que, em geral, quem trai, não trai, é menos sobre o outro, é menos sobre o parceiro com o qual você está se relacionando, ou a crise na relação. É mais o lado seu que se perdeu. Então, é o seu lado jovem, é a adolescente porra louca que você nunca foi, é a sonhadora.
E eu sinto que quando a gente espera que o outro já seja prioridade absoluta, a gente já está impondo uma restrição que vai ser ruim a médio prazo. E assim, é uma delícia ter expectativa, é uma delícia estar envolvido e esperar que a pessoa ligue, mas eu acho que a gente tem que diferenciar frustração de decepção. Então assim, putz, eu tô saindo com um cara, eu lembro que eu tive uma aluna, que foi bem esse caso que o Ricardo falou, né? Então ela estava saindo com um cara separado, que tinha um filho, eles foram viajar num feriado, e o feriado era no fim de semana e tinha um feriado na segunda-feira. Eles voltaram para a cidade na segunda de manhã e ele tinha comentado que ia fazer um churrasco. Ela estava esperando, tivemos um fim de semana bom, ele vai me chamar para o churrasco. E ele não chamou, porque o filho ia e ele ainda não estava querendo. Ao invés dela pensar, tive um fim de semana delicioso, foi gostoso, ela ficou num lugar do então tá me enrolando. Então não gosta de mim o suficiente. Não é sobre você. Você pode estar frustrada, tem todo o direito. Ai, estava tão gostoso, queria passar mais um dia junto. Mas para não lidar com a frustração, a gente já lê qualquer não escolha do outro como uma renúncia a nós. E isso pode levar a relacionamentos muito tóxicos. Eu tive um namorado uma vez que ele tinha um filho e eu fui a grande incentivadora quando a gente começou a namorar. O filho era muito pequeno. De falar, desde pequenininho é legal, que você tem uma relação, você e ele. E o filho morava em Alphaville, 40 minutos aqui de São Paulo. Todo sábado tinha almoço na avó dele, a gente saía, ia até Alphaville buscar o filho, voltava para a avó, passava a tarde na avó e depois levava e voltava. Então, só de trânsito, eu demorava 1h30 para ir e 1h30 para voltar. Eu gostava, até que um dia eu falei, olha, eu vou fazer a unha e encontro você direto na avó. Foi um escândalo. Você não está priorizando essa relação. Por que você escolheu a unha e não a mim? Eu não estou deixando de escolher você. Eu quero fazer minha unha, não te amo menos. A gente já está junto há anos. Mas é importante começar a prestar atenção nisso, porque trata desse lugar. Mas se amasse mesmo, teria feito a unha no horário de almoço de trabalho. Era o que ele falava para mim. E aí você começa a se culpar, e você começa a pedir que o outro renuncie de coisas para provar o amor a você. Aonde essas relações vão dar? Né? Em abuso. Você falou sobre traição, eu vi um post seu hoje no @_Amores Possíveis sobre traição, fantástico. Recomendo o pessoal ir lá, dar uma olhada, porque é muito legal o que você falou. Desculpa, Ricardo, te cortei. Não, eu queria misturar o que a Carol falou aí com uma coisa que ela já tinha falado antes sobre a questão de, tudo bem a gente ter carências e poder essas carências também em outras relações, né? Então, eu acho que assim, né? Às vezes a gente tem esse negócio de quase que um casal tem que virar uma coisa só, né? E ir junto para tudo que é canto, né? Tipo, todo mundo tem uma vida antes de ter um relacionamento, né? Tem pais, tem amigos, E a gente pode aproveitar também, tipo, né? Mesmo a gente aqui, sei lá, mais carentinho de atenção, por que eu não posso dividir essa atenção com as outras relações que eu tenho, né? Tô precisando de um colo. Será que eu preciso que seja só do parceiro ou da parceira? Não pode ser um colinho de mãe naquele dia? Né? Eu tô precisando falar com alguém. Será que não pode ser com um amigo ou com uma amiga? Né? Então, eu acho que a gente... acho que tudo bem que vem às vezes aquela fase da paixão que é avassaladora e a gente quer grudar na pessoa, mas eu acho que é legal quando a gente percebe que não precisa disso desde o começo, né? Percebe que a pessoa pode ter o espaço para a individualidade dela, né? Porque depois a gente fica com essa história justamente, a pessoa tem que ter os mesmos gostos que eu, né? Eu não posso gostar de rock, ela de sertanejo, porque senão a gente não vai escutar junto, né? Qual o problema? Eu não posso ir num barzinho de rock enquanto ela está indo no barzinho de sertanejo, cada um com seu amigo e tá tudo certo, e num outro dia a gente vai juntar para fazer aquilo que a gente gosta de fazer junto, né? Aquilo que a gente se dá bem junto, né? Então, eu acho que para um casal conseguir ter um relacionamento saudável e por um período mais longo, eu acho que ter um espaço para a gente ser nós mesmos sem um relacionamento, fora do relacionamento, é extremamente importante, né? Então, acho que a gente não deixa de perder a nossa individualidade, né? Às vezes tem, por exemplo, comida. Sei lá, gosto de cebola, fulana não gosta. Então nunca mais vou poder comer cebola na vida. Não, tipo, vai um dia sozinho, vai lá, compra aquela cebolona, sei lá, do Outback, não sei, de qualquer outro lugar.
e no dia que tá junto, ok, evita, né? E acaba que Então, você, eu às acho vezes, que acaba se anulando tanto que chega num momento, você vive muito tempo com a pessoa que você não sabe nem do que você gosta, né? isso, Eu ligava a ou você televisão e falava, vou escolhe, assistir né? o quê? Porque eu assistia o que todo mundo, o que dava certo para todo mundo, né? Meu marido, meus filhos. Então, nunca era uma coisa para mim. Então, quando eu liguei a televisão, eu falei, vou assistir o quê? Saí para comer, eu falei assim, vou comer o quê? Né? Porque eu sempre buscava uma coisa que todo mundo ia gostar de comer. Né? Não o que aquela noite seria o que eu queria, né? E o Ricardo falou uma coisa, essa toxicidade, ela pode ser transferida também para as amizades. Isso aconteceu comigo. Muito. Quando eu me separei, eu peguei uma coitada para Cristo, né? Uma amiga minha lá. E e uma vez eu mandei uma mensagem para ela reclamando de alguma coisa, e ela não foi grossa comigo, mas ela falou assim, viu, resolve seus BOs, tipo assim, ela tava numa viagem da igreja dela, tal, não podia falar naquele momento. Eu fiquei irritadíssima, eu falei, como assim? Ela não vai me ouvir, não vai falar, tô precisando falar com alguém, eu tô sozinha, eu não gosto de ficar sozinha. Como é que... Aí eu parei, fiquei um tempo, aí inclusive eu pensei em você, Carol, eu falei assim, não, mas a Carol falou tal coisa, assim. E aí eu percebi o quanto eu tava sendo tóxica com essa minha amizade. Né? Como eu era chata, eu tava muito chata, né? Porque tudo eu derrubava em cima dela. E falando sobre amizade, Carol, agora sobre a questão de saber ouvir, também aconteceu comigo. Uma vez, uma pessoa falou assim pra mim, eu só quero falar, eu não quero saber o que você pensa a respeito disso, né? E aqui eu fiquei assim meio chateada na hora, né? Mas eu ficava pensando assim, mas como assim? Né? Eu não conseguia absorver isso, conseguia compreender. Se a pessoa tá me contando alguma coisa, tá me falando uma coisa, eu tô entendendo que ela quer que eu dê uma resolutiva, que eu fale alguma coisa a respeito daquilo. Por que ela tá falando isso pra mim? E eu não vou falar nada, eu vou fazer o quê? Cara de paisagem, não vou falar nada, parece que eu tô desinteressada. Então, eu acho que até hoje, às vezes, eu fico meio confusa, sabe? Que outro dia eu recebi uma mensagem de uma amiga reclamando lá de um boy do aplicativo, né? Daí eu parei e falei assim, o que será que ela quer de mim? Né? Será que ela quer que eu fale alguma coisa? Ou se ela quer só que eu ouça? Eu fiz uma coluna na CBN sobre o poder da escuta afetiva e é exatamente isso que você colocou, assim. A maioria de nós acha que cuidar é resolver para o outro. Só que, às vezes, a pessoa só quer desabafar. E é até invasivo a gente resolver. Porque parece que a pessoa está sendo 2 vezes incapaz. Pelo que ela já não conseguiu fazer e porque ela não está vendo essa solução. E eu fico te ouvindo também, eu penso o quanto isso também, se a gente não tomar cuidado, pode ser a porta de entrada para comportamentos codependentes. Porque o que o codependente faz? Ele cuida para ser útil para o outro. Então, como a gente não acha que só o nosso ser é suficiente, eu faço para os outros. Então, é a amiga que organiza a viagem toda, é a mãe que já faz as compras, que faz a mala, que pede Uber, que ajuda a fazer o imposto de renda. Não, eu faço de coração. E principalmente nós mulheres fomos educadas para fazer, né? Para servir, para cuidar. Cuida do seu irmãozinho. E aí a gente vai atropelando as nossas necessidades. Muitas vezes a gente vai infantilizando o outro, porque assim, eu cuido e aí eu não deixo que a pessoa se desenvolva, que ele faça do jeito dele, que ele troque, né? Quantas mulheres também não trocam a fralda e ele não sabe trocar. Mas a gente deixa ele trocar e a criança ficar com a assadura e depois tudo bem e a criança não vai morrer por isso? Não. Então tem um lugar e se eu puder só estar aqui, só sustentar minha presença. E às vezes é o que você falou, putz, eu não sabia o que fazer. A gente tem que perguntar. A pessoa começa a desabafar. Amiga, como eu posso ser mais útil para você? Você quer só um colo? Você quer que conte uma história também de uma cagada minha? Você quer que eu te ajude a achar uma solução? Como eu posso te ajudar? A gente fica com medo de perguntar, porque também tem essa fantasia de que amar o outro é entender os pensamentos. Sabe casal que fala assim, ele nem precisa falar, que eu já sei o que ele está pensando. A gente romantiza isso também. E daí você antecipa coisas que às vezes nem são. Então, assim, ter esse exercício, amar é também poder perguntar, hoje é um bom dia para a gente falar sobre isso? Ou é melhor a gente conversar em outro momento? Como eu posso te ajudar hoje? E poder pedir também, né? A hora que a gente for ser a pessoa que vai desabafar, dá a claquete. Tem uma coisa que a Carol fala muito, Ricardo, que me chama a atenção. Eu vi, inclusive, um post do Celton Mello na sessão de terapia, que ele fala que tem coisas que a gente fala pro amigo na mesa do bar.
e tem coisa que a gente fala na terapia. Então, as coisas da terapia você não fala na mesa do bar, né? Você tem isso também, Ricardo? Determinados amigos você fala certas coisas, determinadas pessoas você fala outras coisas, são assuntos diferentes, assim, porque você sabe que não, que a opinião da outra pessoa é diferente ou que ela vai se comportar de um modo diferente. Então, nesse ponto eu sou um pouquinho diferente da maioria, porque eu falo demais de mim, né? Aliás, eu já vou fazer um comentário sobre o anterior e já falar da onde eu aprendi isso. Tem um livro que eu li, que é o da comunicação não violenta do Marshall Rosenberg. É um livro excelente de comunicação, né? E ali ele justamente fala que muitas vezes é que a gente não dá valor para o grande efeito que é simplesmente dar empatia para a pessoa. E o que ele fala da empatia, na verdade, é ouvir a pessoa. E às vezes, no máximo, reforçado, tipo, então deixa eu entender, você está dizendo isso, sem ter que dar uma resposta. Mas às vezes a pessoa só precisa ouvir, alguém me entendeu. Só isso que eu precisava. Né? E realmente, aí se você precisar, você pode oferecer para a pessoa, o que mais eu posso te ajudar? Mas a ideia que ele fala era justamente, a gente não precisa resolver as coisas para as pessoas, não. A gente só precisa ouvi-las. E isso já traz a pessoa se sentir acolhida. Né? E dentro desse livro, eu aprendi também, porque assim, eu, por muito tempo eu fui uma pessoa muito fechada emocionalmente. Eu não falava para ninguém, nem para os meus melhores amigos. E através do livro eu fui aprendendo, eu fui exercitando o que tinha nesse livro, eu fui vendo que está tudo bem a gente contar sobre os nossos sentimentos e emoções. E que isso não era um problema, né? Geralmente um amigo meu, quando eu falava para pessoas não muito próximas, algumas coisas muito íntimas, ele falava, Ricardo, que absurdo isso, você né, a pessoa pode usar isso como arma para você. E o próprio livro do Marshall ensinava assim, cara, quando você está falando das suas próprias fragilidades, ninguém pode usar aquilo contra você. Você já falou. Né? E mais que isso, quando eu falo das minhas fragilidades para alguém, na maioria das vezes eu gero empatia. A pessoa vira, olha para você como um ser mais humano, né? Que às vezes filho, por exemplo, acha os pais tipo super perfeitos e que não tem defeitos nenhum. Quando o pai conta os defeitos, o filho sente o pai, né, menos super-herói e mais ser humano, ele se aproxima. E às vezes a pessoa se sente com mais à vontade de contar uma intimidade dela para você. E isso gera ligação, conexão. Então, nos últimos anos, eu me tornei uma pessoa que eu acabo falando muito para as outras pessoas, mesmo Mas que eu não não tem tenha sido tanta melhor? intimidade. Não tem Hã? sido bom isso? Mas é excelente. Excelente, excelente. Aí você fala, tem coisa que você conta na mesa do bar e tem coisa na terapia. Então, eu vou me abrir com vocês, porque eu já abri com muita gente, eu nunca fiz terapia, né? Então, mas eu conto para as pessoas. E também não é esperando que as pessoas vão resolver, porque elas não são minhas terapeutas. Né? Às vezes é só para contar alguma coisa, para desabafar. E outra é só para trocar uma ideia, porque às vezes eu gosto de contar para pessoas diferentes o que eu estou passando e ver qual que é o ponto de vista daquela pessoa. E às vezes eu olho, interessante essa sua ideia. Eu não tinha pensado sobre isso. Né? Talvez faça sentido eu tentar colocá-la em prática. E assim vai, né? Eu acho que é um bom jeito da gente criar conexões, que são coisas que eu acho que eu tenho buscado cada vez mais. Isso desde relacionamentos afetivos, quanto relacionamentos de amizades. Gente, eu queria ficar mais, mas nós estamos aqui com o nosso horário estourando, todo mundo tem compromisso hoje. Todo mundo pode ver muito mais da Carol na Glamour, na CBN, também no YouTube e podcast, @ Amores Possíveis. Carol, super obrigada, eu tô em êxtase assim, de ter você aqui no nosso podcast. Eu amei, você topou participar. Eu queria muito agradecer Ricardo, Milene, e queria convidar quem está ouvindo a gente começou o podcast falando sobre Se o Amor se Aprende, e eu lancei agora no começo do ano o amorespossíveis.love, que é uma plataforma de cursos online sobre amor e amor em todos os universos. Então tem cursos para falar sobre como curar o coração e finalizar os ciclos de relações afetivas, sobre como a gente se resgatar e trabalhar esse amor próprio através da validação, da autocompaixão.
tem grupos de acompanhamento emocional, porque eu vejo que a gente aprende a se amar estando juntos, então poder se conectar com pessoas diferentes, falar de coisas diferentes, quero convidar todos a estudarem comigo e estudarem, gente, estudem, leiam sobre amor, reconstruam, dá para o amor ser fantástico, mas a gente precisa desconstruir algumas fantasias. Super obrigada, viu? Ricardo, boa noite e até semana que vem. Boa noite, até a semana que vem.